Boa tarde a todos, boa tarde a todas. Eu já iniciei nossa gravação aqui, então sejam todos bem-vindos. Nós estamos iniciando hoje o nosso sexto encontro. O ato de reunir está associado a aproximar, conectar pessoas. Por isso, a sua participação com a câmera aberta é tão importante. Manter as câmeras abertas reflete empatia, identidade e respeito com todos os participantes. Perceba que os encontros virtuais, olho no olho, são mais produtivos, há trocas de experiências mais efetivas e permite que o diálogo flua com maior assertividade. Além disso, câmeras abertas possibilitam a leitura visual, melhora o foco, ajuda a transmitir a mensagem e humaniza os momentos vivenciados. Te convidamos a abrir a sua câmera para que sua participação seja mais efetiva. Lembre-se de que a sua participação é confirmada desta forma, conforme está previsto no manual do cursista. No último encontro, eu já parabenizei vocês, porque a maioria aqui, acho que nós estávamos com um caso só que estava com a câmera fechada, mas a câmera dela estava, na verdade, não estava fechada, estava oscilando por conta do aparelho mesmo. Mas aqui estavam todos de parabéns, que assim continuamos, né, pessoal? Então, hoje a gente inicia a nossa sexta reunião, estamos na metade da nossa jornada. Como eu falei na semana passada, vocês tiveram feriado, um descanso. A partir de hoje, nós entraríamos numa nova metodologia, que é a rotação por estações. É uma metodologia já um tanto quanto mais conhecida, que eu acho que a maioria, pelo menos uma vez, já trabalhou com ela. A nossa agenda de hoje, temos o acolhimento, a rotação por estações, a nossa experiência, o em ação, a socialização e o para concluir. Temos aqui, então, a nossa sexta reunião, que é a rotação por estações. Na semana que vem, nós daremos continuidade na rotação por estações. E na reunião do número 8 lá, a gente tem a apresentação de implementações. Então, pessoal, já podem ir começando a pensar nas implementações de vocês, nos trabalhos lá em sala de aula, se vocês vão querer trabalhar lá dentro da Cultura Maker, se vocês vão querer trabalhar com a rotação por estação, então vocês já podem ir pensando no trabalho lá mais em sala de aula. Professor, muitas vezes nós notamos a dificuldade de aprendizagem de nossos estudantes e ao realizarem atividades individuais. Nesse sentido, trabalhar e desenvolver atividades em equipe pode ser uma alternativa viável para fortalecer o aprendizagem. Aqui na sequência a gente tem um videozinho que fala um pouco, mostra um pouquinho sobre o trabalho em equipe, o porquê às vezes é bom, é interessante o trabalho em equipe, porque às vezes a minha dificuldade pode ser a sua facilidade, a sua dificuldade pode ser o que eu tenho mais facilidade, e juntos nós vamos se completando e um ensinando e ajudando ao outro. Deixa eu só iniciar aqui.
Pessoal, alguém aqui gostaria de comentar? Alguém gostaria de comentar um pouquinho o benefício para a aprendizagem que você percebeu dentro da prática de vocês em trabalhar atividades em equipe? A Val gosta de falar? Gostaria de compartilhar com nós, Val, alguma experiência? Que lá no EJA eu sei que o trabalho em equipe é muito grande, né? Então, eu até passei já esse vídeo lá na EJA, porque eu estou agora com a disciplina de projeto de vida, né? Então, daí já aproveitei esse vídeo justamente para isso, para que eles possam entender o que que é trabalhar em cooperação, né? Um ajudar o outro, tentar sanar a dificuldade do outro. Então, eu já fiz esse trabalho, até passei esse vídeo justamente para mostrar isso e para motivá-los, né? Porque os nossos alunos já são trabalhadores, né? E até para que eles possam compreender e entender como é o processo de uma empresa, que a empresa precisa disso, da cooperação de todos, né? Então, para que eles pudessem compreender que a ajuda mútua, um está ajudando o outro, um ficar feliz com a conquista do outro, faz parte do processo da vida, né?
e até para que a gente possa seguir todos assim, né, bem um com os outros, ter um trabalho que edifique, né? Isso mesmo. Vanessa, gostaria de compartilhar com nós alguma coisa? Hoje o prof está chamando outras pessoas, porque eu não vou chamar a Ivone, que eu sei que ela gosta de falar. Não, prof, eu sempre trabalho, inclusive a minha implementação eu já comecei, eu estou fazendo em equipe, entendeu? Eles estão trabalhando em equipe na sala de aula, né? E eu gosto muito de fazer assim, certo? Até quando eu trabalho, por exemplo, hoje mesmo trabalhei o teatro no 8º ano, né? Era um trabalho individual, mas mesmo sendo individual, eu coloco eles juntos, eu deixo eles fazerem os grupinhos, até para que, quando um está fazendo, o outro está tipo assim, na intenção de olhar e corrigindo, e pegando a ideia do outro, e no final, cada um apresentar o seu, sabe? Então, eu gosto muito de trabalhar assim, eles juntos, certo? Às vezes em dupla, às vezes em trio, às vezes eu faço a sala metade, metade. Eu gosto de trabalhar muito assim, sabe? E mesmo quando é para apresentar individual, eu gosto de colocar eles sentados juntos, porque mesmo assim um ajuda o outro. Isso mesmo. Alguém gostaria de dar alguma contribuição a mais? Ninguém? Helenice, quer contar para nós um pouquinho por que a prof pediu para a Helenice agora? Porque a Helenice acho que é uma das únicas que nós temos aqui que é de outro componente, que não é do componente de arte. Lá dentro do seu componente, o que você acha sobre a aprendizagem em grupo, o trabalho em grupo? Porque eu sei que nós, dentro de artes, temos, querendo ou não, a mania de formar grupos, de trabalhar em grupos, a gente trabalha com música, a gente trabalha com outros elementos, que às vezes é necessário o grupo, que o sozinho se torna muito mais difícil. E lá nos outros componentes, gostaria de contar um pouquinho para nós, Helenice, depois a prof. Para a Maria, que acho que ela ergueu a mão dela. Está fechado o microfone, Helenice, nós não te ouvimos. Oi. Oi, agora sim. Eu em geografia, pelo menos uma vez por trimestre, a gente faz trabalho em grupo, na cartolina, ou desenhos de mapa da terra. Então, sempre trabalho também em grupo, sempre procuro colocar em 3 ou 4, pegar aquele com mais dificuldade, colocar junto com aquele que tem mais facilidade, e sempre funciona. É legal, sabe? Em geografia também funciona. Isso aí. A gente vê que o trabalho em grupo, ele sempre é muito enriquecedor. Dificilmente alguém vai falar assim, eu não gosto de trabalhar em grupo. Lógico que o trabalhar em grupo, muitas vezes dá mais tumulto, a gente às vezes tem que cuidar para formular o grupinho, para não ficar sempre o mesmo, porque tem o coleguinha que não vai querer fazer nada, que vai ir com o outro, porque o outro vai fazer para ele. Então, às vezes, a gente tem esse olhar atento. Mas mesmo assim, nós sabemos, na grande maioria das vezes, é um trabalho muito enriquecedor, porque, assim, é um complementando a dificuldade, auxiliando nas diversas modalidades, nos diversos conteúdos, nas diversas coisas que nós temos em sala de aula. A mesma coisa nós falamos aqui dentro do GE. Quando a gente vai para o subgrupo, o que é o subgrupo? É vocês trocar ideia, vocês se complementar, é ver, a Ivone tem facilidade mais nisso, a Helenice tem naquilo, mas eu vou ajudar ela e vamos puxar. Eu percebi assim, por que a prof trouxe a Helenice? Não para chamar a atenção dela, é porque ela é de um outro componente. Quando ela vem para o nosso grupo, eu tenho certeza que eu vou assim, meu Deus, o que eu fui fazer naquele grupo? Ela se sentiu perdida. Hoje, esses dias, a prof já pediu para ela se ela estava se achando. Ela falou assim, o que ela respondeu? Que ela foi muito bem acolhida pelas colegas, que ela estava se encontrando. Então, esse trabalho em grupo, a gente vê como ele é enriquecedor. Verdade. Ela, digamos, na zona de conforto, mas mesmo assim foi acolhida. Eu tenho muito a agradecer vocês, porque eu nem queria mais participar, porque eu estava tentando trocar e não consegui. Mas eu precisava fazer, eu falei, vou tentar, né? Mas olha, eu agradeço mesmo a recepção que eu tive,
a ajuda que as meninas estão me ajudando, me dando, porque para mim é uma matéria totalmente diferente, né? Porque não nada a ver. Não que a gente não trabalhe alguma coisa, pode até trabalhar, juntar, né? Mas não é nada a ver com a minha matéria. Então, assim, eu agradeço vocês por essa recepção que me deram, pela essa ajuda que estão me dando, tá? Isso aí. É o que eu falo. Então, a gente vê aqui bem claro dentro do nosso GE, além da nossa sala de aula, o quanto esse trabalho em equipe, ele é o acolher, ele é trazer a dificuldade, trazer o que o um tem de melhor, o que o outro tem, não vou falar de pior, mas o que o outro tem dificuldade, e Dificuldade, né? juntar para sair um trabalho bom em equipe, em qualidade. Então, a Isso. gente vê até dentro aqui do nosso GE esse trabalho, essa importância das equipes do grupo. Uhum. Então, a gente vai começar hoje a rotação por estações de aprendizagem. O professor cria um tipo de circuito dentro da sala de aula. Em cada uma das estações há uma atividade diferente, proposta sobre uma temática central, de acordo com o objetivo da aula. As atividades de cada estação, embora diferentes e independentes, devem ser articuladas a partir do foco definido e os estudantes devem transitar pelo circuito percorrendo todas as estações. Ao final, deve-se avaliar todo o percurso e discutir a aprendizagem construída. Rotação por estações. Você sabe o que é isso? Rotação por estações é uma das chamadas metodologias ativas em que o aluno é o protagonista e principal responsável pela construção do próprio conhecimento. Na rotação por estações, o professor ajuda o aluno a desenvolver o estudo sobre um determinado tema, através de diferentes atividades que são organizadas em um circuito. Funciona assim. Os estudantes são divididos em grupos e esses são direcionados a cada uma das estações onde devem concluir uma tarefa dentro do tempo estipulado pelo professor. Terminado esse tempo, ocorre a rotação, ou seja, cada grupo se direciona para a próxima estação para realizar a tarefa seguinte. Pessoal, alguém aqui já trabalhou com rotação por estação? Rotação por estações. Alguém aqui já teve essa experiência, já trabalhou? Ô, prof, eu não, mas eu entendi ali o seguinte, então é o grupo todo que se desloca? Quem já trabalhou poderia explicar? Porque para mim ia fazendo individual, um de cada vez, e passava por, entendeu? Então é o grupo inteiro que vai para a atividade seguinte, é isso? Só um pouquinho. Eu vou deixar os colegas falar. Se ninguém falar aqui, eu já te explico, tá, Vanessa? A Val abriu a mão, ergueu a mão, aí a Aline, aí na sequência a Ivone e a Carla, tá? Pode falar, Val. Deixa eu ver se o povo faz silêncio aqui, mas daí eu vou falar. Eu já trabalhei, né, assim, essa atividade. Na verdade, essa atividade a gente já trabalha ela, né? Só que agora denominar, colocar um nome, né? Atividade por rotação. Mas eu trabalho ela montando os grupos, deixo o enunciado que eles têm que fazer colado nas carteiras, e daí eles têm que ir fazendo como se fosse um circuito. Igual na educação física faz lá um circuito de atividades, assim eu faço na arte. Então, pego um tema, o barroco, né? Daí, então, o barroco italiano, o barroco brasileiro, o barroco português. Então, e separo. E cada carteira vai estar lá denominado um. Então, eles têm que ir passando e deixo ali atividades diferenciadas de cada período ali, né, de cada país, para eles fazerem, ou responder perguntas, ou fazer uma roleta, né, e daí eles vão passando por cada uma. E daí, assim, não todos os grupos têm que passar por todas as atividades.
né? Mas todas as atividades vai ter grupo simultaneamente fazendo. Ali dá até para fazer em forma de competição, né? Quem terminar primeiro ganha pirulito, né? Então tem premiação. Mas assim, é bem gostoso de trabalhar. Só que já vou avisando, dá bagunça e você precisa preparar a sala antecipadamente. Então, em que turma que eu trabalho isso? Em turma que eu consigo ter aula geminada. Que daí eu consigo preparar as carteiras, colar lá o que eles têm que fazer em cada grupo, né? Em cada sessão. Então, tem que ser uma coisa que você tem trabalho antecipado, então tem que preparar antecipadamente, e daí eles irem para a atividade, e daí a questão, né, que eles se envolvem e esse circular cria bagunça, cria barulho. Isso aí. Isso mesmo. Pode falar, Aline. A prof não vai falar agora, porque senão eu se empolgo. Eu não deixo os colegas. Mas isso mesmo, pode falar, Eu trabalhei Aline. com a rotação por estações da educação infantil. Então, por exemplo, o tema era único. Se eles fossem estudar o Sol em uma estação, ia estar questionando eles o que eles sabem que é o Sol. Na outra estação, e contar uma história, por exemplo, na outra estação estaria um jogo que fala sobre o Sol. Na outra eles fariam desenhos. Uma outra estação poderia estar pintando usando materiais diversos. Ou seja, o tema, o conteúdo é o mesmo, mas a forma de apresentar o conteúdo, cada estação tinha de uma forma diferente. Então, aí a gente podia, no caso da educação infantil, usava mais o lado lúdico, e envolvendo com o contexto histórico, né, contextualização do conteúdo. Então, a gente fazia assim, todos passavam por aquela estação. E era interessante com os pequenos, porque o tempo de concentração deles é pequeno. Então, a gente já deixava assim, mais ou menos, era no máximo 10, 15 minutos em cada estação. Quando eles começavam a querer se distrair, eles na outra estação a gente já trazia a atenção dele de novo, porque era algo diferente, mas ensinando aprofundando no mesmo assunto. Também já trabalhei na alfabetização, quando eu trabalhei no município, assim. Aí colocava o som das letras, cada estação trabalhava um som, um nome, mas de uma maneira diferente, com o mesmo intuito. A Ivone. Então, prof, eu trabalhei com o sexto ano e com o terceiro ano. No sexto ano trabalhei cultura afro-brasileira, então trabalhei, assim, cada estação tinha uma atividade diferente, numa tinha lendas, na outra tinha histórias para ser lidas, na outra tinha brincadeiras, na outra tinha dança, sabe? Então, com o sexto ano, você tem que trabalhar, eles iam rodando as estações, mas você tem que ter muita atenção, então eles exigem muito mais, né? Mas no terceiro ano, eu percebi que assim, que foi super tranquilo, porque eu trabalhei futurismo, e aí eles tinham que criar, por exemplo, eles tinham que pensar se o movimento futurista estivesse acontecendo hoje, no século XXI, como seria o manifesto desse movimento, que ideias, por exemplo, inspirariam os artistas no século XXI. Então, cada estação tinha uma situação para eles, uma situação, problema para eles resolver em cima desse tema, né? Então, com o terceiro ano foi super tranquilo. E numa das estações eles tinham que produzir uma obra de arte futurista, né? Uma pintura, uma colagem, enfim, com essa temática. E foi assim, bem tranquilo. Eles não terminam uma aula, então seria muito legal se tivesse aula geminada, mas como eu não tinha, eu fiz em 2 ou 3 aulas e eles concluíram o trabalho e foi bem produtivo. É bem bacana de trabalhar assim, porque a gente percebe a união e a participação de todos, né? Porque exige que todos eles participem de alguma forma da atividade, né? Isso mesmo. Carla.
Pessoal, boa tarde, tudo bom? A experiência é simples, já que todos vocês, inclusive você, Thaís, comentou na educação infantil, já passei por lá, já trabalhei assim também, mas eu vou trazer para vocês a seguinte experiência. O movimento escoteiro, não sei se vocês conhecem, é a nossa base, gente. O nome agora aí é rotação por estações, a gente chama de base. São jovens da idade que a gente está acostumado. Eu, no momento, estou com jovens de 11 a 14 anos e dá certo. Tu coloca lá uns 7, 8 bases ou estações, como a gente quer dizer o nome, o jovem é responsável, a equipe dele é responsável por percorrer todo ele. Ele é responsável pelo tempo, então quando a colega falou em bagunça, é uma boa bagunça, é uma troca de saberes. O que um não sabe, o outro dá um jeito, porque eles têm uma meta. Eles têm 40 minutos para cumprir, eles têm 1h10 para cumprir. Nós, os nossos 30 minutos em sala de aula, né? Não são 50, 30 minutos, né? Tira chamada, tira quiz, sobra 30, né? E dá certo. E é o que a gente quer, o pessoal trabalhando em equipe, cooperar. A gente tem sim a preocupação com a natureza, não vou dizer que não, porque todas as bases, tudo que você faz dentro do movimento escoteiro é tentando levar o jovem para lá, e por que é diferente na escola? A gente tem material nobre para trabalhar? Não. É o papelãozão, é a cola com grude, não é verdade? É a boa vontade da professora maluquinha, e é por aí. Do professor, desculpa, esqueci dos amigos. Né? Eu acho que é esse o caminho, e os nomes que agora são diferentes. Isso mesmo. Tá? Conseguiu compreender um pouquinho, Vanessa? Isso, agora a prof vai explicar melhor. Eu falei que ia deixar os colegas compartilhar, que você já ia compreender mais antes de eu falar. Neste modelo, os estudantes são organizados em grupo, e cada um desses grupos realiza uma tarefa de acordo com os objetivos de aprendizagem que o professor tem para a aula. É importante notar a valorização de momentos em que os alunos possam trabalhar colaborativamente e momentos em que trabalhem individualmente. Recomenda-se que uma das estações possua proposta de atividade online. O que eu trouxe dentro dessa proposta online esses dias que eu estava trabalhando? Eu tentei colocar uso de QR Code, tentei colocar uso, assim, numa das estações, o QR Code que eles iam pesquisar e iam criar o Jamboard ali dentro daquele grupo. Então, eu estava usando o nosso próprio conteúdo e utilizando o uso da tecnologia ali dentro. Confesso, assim, que com os menores, a minha experiência, eu tive muito mais facilidade. Com os maiores, eu sei que dá certo, que vai fluir. Só que eles precisam ter muito a consciência do tempo. E nós, professores, também, a gestão do tempo com os maiores. Porque os menores, quando até a Aline falou, quando ele se dispersava, a gente mesmo já sabia que era hora e começava a passar. Os maiores têm aquela sensação, eles precisam começar e eles têm que finalizar aquela atividade inteira, eles não querem ir para a próxima estação sem finalizar tudo. Eles ainda não têm a consciência, alguns, pelo menos as minhas turmas, eu sei que é um trabalho que vem de mim, que eu preciso conscientizá-los, que assim, o próximo que vier, às vezes vai dar continuidade ao trabalho, às vezes ele não precisa finalizar todo o trabalho, e quando rotacionar, ele vai pegar o trabalho do colega, ele vai ajudar a finalizar, e o colega que vier na dele vai finalizar o dele também. Então, a rotação por estação tem um pouco disso, mas é um trabalho que eu sei que, às vezes, na primeira vez que nós vamos trabalhar não dê certo, mas é um trabalho, assim, bem gratificante, você consegue trabalhar várias atividades dentro de um mesmo tempo e fazer com que todos realizem também. Tá? Aqui é bem interessante que vocês visualizem, tem um desenhozinho ali, que a estação 1, ela vai para a estação 2, que vai para a estação 4, que vai para a estação 3, que vai para a estação 5. Mas todos vão passar por todas as estações, só não ao mesmo tempo, elas vão rotacionar entre si. Potencialidade. Os estudantes têm a oportunidade de explorar o conteúdo de diferentes perspectivas e de se envolver em diferentes tipos de interação e colaboração, auxiliando no desenvolvimento de múltiplas inteligências. A rotação permite que os estudantes tenham autonomia para gerenciar seu próprio aprendizado, engajando-se em diferentes estações, promove a responsabilidade, a criatividade, o pensamento crítico e a resolução de problemas.
Planejando as etapas. A primeira etapa ali que a gente vê, planeje o circuito. Defina o objetivo da aula e as atividades das estações. É bem importante vocês definir o que vocês querem e quais as atividades. As atividades, quando vai pensar na rotação por estação, elas precisam estar claras e definidas, porque senão cada estação vai perder o tempo e não vai ter o tempo hábil para aquela realização. Defina o número de estações, lembrando que uma estação pode apresentar atividades online. Defina a duração de permanência e cada estação, reservando um tempo para a discussão final de cada etapa. Segundo, defina os critérios. Recomenda-se entre 3 a 6 estações. Quando a gente trabalha com um número muito maior do que isso, a gente precisa muitas aulas mais seguidas e dificilmente, principalmente em artes, a gente ter mais que 2 aulas, porque nós só temos 2 aulas normalmente semanal. Então, acaba se tornando mais difícil se vocês acabam colocando muito mais estações. As atividades devem ser independentes. Em uma das estações, as atividades devem ser individuais, porém diversificadas. Organize a sala de acordo com as atividades. O comando de cada atividade deve permanecer na estação. As respostas não podem permanecer na estação, devem ser compartilhadas ao final. Então, eu fiz a minha atividade, estou na estação 1. Quando eu for para a estação 2, ou o grupo leva ela junto, mas o mais ideal que a gente fala que eu vejo que mais funciona, quando eu participei dessa atividade e quando eu já tentei implementar, é o professor recolher e segurar para devolver para as equipes, cada equipe sua, ao final. Quando chegar na quinta estação, tipo, o grupo que iniciou na 1, quando ele chegar na quinta, quer dizer que os demais também já passaram por todas as estações. Aí você pode devolver o material conforme ele produziu, que ele vai ter a produção das 5 estações. Ou se for um trabalho que o próximo dê continuidade, já vai estar lá bem explícito o que ele tem que fazer para dar continuidade. As respostas não podem permanecer na estação, devem ser compartilhadas ao final. Diversifique a rotação. Reforce que os grupos não precisam ser os mesmos a cada rotação. O ideal é que os estudantes se dispersem em diferentes grupos a cada mudança de estação. Monitore os grupos. Acompanhe os grupos na realização das tarefas. Durante a realização da atividade, o professor atua como mediador. Quando a gente fala em rotação por estação, a gente vai estar lá só mediando, porque eles já vão ter os comandos prontos, eles já terão o que fazer dentro de cada estação, como a Ivone falou antes, ela já tinha que deixar isso preparado, como a Val também trouxe o exemplo ali, ela deixava aquilo já colado na mesa, então isso já tem que ser pré-definido anteriormente. Acompanhe os grupos na realização das tarefas. Durante a realização da atividade, o professor atua como mediador. O professor deve auxiliar os estudantes quando for requisitado. Então, ele fica trabalhando ali dentro das estações. Quase aquele trabalho que eu faço aqui, que eu faço com vocês. A prof vai num subgrupo, vai no outro, e daí quando eu vejo que eu já passei, para a gente, como eu falo um pouquinho demais, para a gente não dispersar, eu vou lá no nosso material compartilhado e vou vendo. Tal grupo está trabalhando. Mas eu estou vendo que tal grupo não está conseguindo. E pode ver que às vezes a prof aparece lá do lado. Vocês estão precisando de ajuda? Porque eu estou vendo que às vezes não está produzindo lá, então eu vou entender que vocês estão precisando de ajuda. Assim vocês vão perceber na rotação por estação. Às vezes vocês veem que um grupo está mais parado, que não está indo. Aí é a hora que vocês precisam dar aquela interferência. Como está o trabalho aí? Está precisando de ajuda? Conseguiram compreender? Após o fim do percurso, avalie as atividades de cada estação. Os estudantes podem compartilhar as respostas para as atividades. Os objetivos das aulas foram atingidos? Marque as etapas. Professor, pensando no trabalho com a rotação por estação, que tal utilizarmos uma estratégia para organizar e agilizar o desenvolvimento da atividade? Vamos conhecer a estratégia, marque as etapas. Garanta que as mudanças nas atividades nas estações sejam percebidas claramente, tornando o início e o fim das atividades visíveis e bem definidos.
Há 3 ideias principais para garantir isso. Início limpo, fim limpo, linhas interativas. Exemplo, início limpo. O professor e alunos, vocês têm 10 minutos para permanecer em cada estação. É a gestão de tempo. Vocês podem deixar um cronômetro em cada mesa, vocês podem deixar recursos que a maior parte das escolas tem, o Educatron lá com aqueles tipo uma bomba lá, que ela fique 10 minutos, que ela estoure, que todos os grupos vão saber que a hora que estourar lá na TV é hora de passar. Pode deixar, tipo, concurso vestibular, quando a gente faz, que fica lá no quadro marcando o tempo, só para eles terem uma gestão de tempo. Quem já trabalha com essa atividade mais tempo vai perceber que os alunos eles já vão criando essa gestão, mas quando é as primeiras vezes, às vezes eles se perdem um pouco, então é necessário, às vezes, que a gente intervenha ali para falar assim, ó, vamos cuidar o tempo, isso e aquilo, ou ter algo que demarque o tempo mesmo. Professor, ao sinal de 3 batidas de palma, vocês devem se dirigir para a próxima estação. Seria um comando. Linhas interativas. Professor, alunos faltam apenas 2 minutos para finalizar. Vamos lá. Normalmente, quando tem prova, alguma coisa, algo assim, a gente fica lá, ó, tem tantos minutos ainda, vai faltar tanto. Seria mais ou menos nesse sentido, só que com uma atividade que seria o tempo para ele rotacionar. A nossa experiência, então. Olá, eu sou a Cris Mori e hoje eu e a professora Edna estamos reunidas numa sala ampliada em que nós agregamos os alunos do 3º e do 4º semestres numa aula em que está acontecendo uma rotação por estações. Cada uma das estações existe um kit com 2 jogos, são jogos didáticos, jogos que promovem alguma habilidade relacionada à alfabetização. Os alunos têm, então, cerca de 20 minutos para explorar os jogos que estão naquela estação e, aproximadamente a cada 20 minutos, a gente roda e eles vão para uma outra mesa onde há outros 2 jogos. Cada um desses jogos de alfabetização trabalha com uma habilidade ou mais de uma habilidade relacionada à alfabetização. Então nós temos jogos que trabalham com o desenvolvimento da consciência fonológica, favorecendo que a criança perceba que a palavra não é um todo único, mas pode ser dividido em partes. Nós temos jogos que fazem com que a criança atente e perceba a relação letra-som. Temos jogos que fazem a criança perceber que dentro de uma palavra pode existir outra palavra. Enfim, uma série de habilidades, todas elas que favorecem a alfabetização. Os alunos, à medida que eles rodam, a cada vez que eles jogam, eles devem pensar qual a habilidade predominante que aquele jogo favorece e, em função disso, se questionar com qual criança eu usaria esse jogo e por quê. É isso. Isso, pessoal. Olá, eu sou a Cris. Inicia de novo. Pessoal, então a gente vai para o nosso Em Ação de hoje. O nosso Em Ação de hoje, eu vou só abrir um material aqui que fica mais fácil, que daí eu já compartilho o material que vocês vão receber, que eu acho bem mais fácil. Acho que fica mais claro para vocês quando eu compartilho já o material que vocês vão receber. Vocês vão receber esse material que a prof vai compartilhar aqui. Esse aqui. Deixa eu ver se não abriu. Todos os grupos receberão esse material aqui, é o mesmo material para todos, tá? Como a gente já vem trabalhando, é um material compartilhado. Professor, que tal explorarmos o conteúdo da aula 50 do 8º ano dentro da rotação por estações?
Nos subgrupos, analisem o conteúdo apresentado nos slides e organizem-os em pelo menos 3 estações. Tentem montar pelo menos 3 estações. Pessoal, pense lá na primeira, na segunda estação. Se vocês verem que o tempo não dá, pelo menos 2 a 3 estações. Não tentem, às vezes, pensar lá em 4, 5 estações, porque o nosso tempo aqui não é tão longo, às vezes vocês não conseguem, não é o suficiente. Procurem diversificar as modalidades das atividades, bem como os comandos devem ser como base vídeos, textos, imagem e etc. Montem suas propostas no material de apoio e atuem de forma colaborativa. Escolham um orador para apresentar a proposta do seu grupo para a turma. Aqui tem um exemplozinho do lado. O que vocês vão receber? Planejando as etapas. Planeje o circuito, defina os critérios e organize a sala. Esse é o mesmo material que eu compartilhei com vocês lá anteriormente. Então, o grupo 1 ali. Planeje o circuito, defina os critérios e organize a sala. A prof já vai colocar ali para vocês verem. Deixa eu só tirar aqui. Esse aqui. O grupo 1, então, eu já vou colocar aqui para vocês, é o grupo do nono ano, vou colocar aqui entre parênteses 01, porque nós temos 2 nono ano, né? O grupo 2, então, aqui, já para ficar bem claro para vocês, é o grupo do 8º ano. Vou colocar aqui, depois vocês colocam os integrantes. O grupo 3 aqui, então, é o grupo do 7º ano. E o grupo 4 é o grupo do 9º ano. A prof vai só colocar 9º ano, porque tem 9º ano 01 e o outro pode ser só 9º ano. 9º ano, que nós ficamos com 2 nonos anos, tá? E o grupo 5 a gente não tem, são só 4 grupos, tá, pessoal? Então, pensem ali primeiro, na primeira etapa, na segunda, nas atividades, como que vocês irão formar. Não pensem, às vezes, em formar 4, 5 atividades, porque o nosso tempo não é tão longo, aí, às vezes, vocês se perdem e acaba não dando tempo, tá? Para essa atividade, vocês terão, então, pessoal, 30 minutos, tá? Eu já vou abrir aqui para vocês. Deixa eu até concluir. Já verifiquei ali, vocês estão como editor. São as temáticas. Pessoal, lembrando, hoje vocês voltam para todas as salas certinho lá. O 9º ano, então, é a Silene, a Fernanda, a Renata e a Valderice, né? O 9º ano, 01. O 7º ano, a Carla, a Elaine, a Helenice e a Ivone e a Osnelli, que não está, tá? O 8º ano é a Cássia, o Francismar, a Maria Domingas e a Vanilce. O 9º ano, então, é a Aline, a Elaine Cristina, a Carla e a Vanessa e o Maico, que não está hoje, tá? Hoje, então, vai permanecer aqui na sala principal o 7º ano. Deixa eu só movimentar. Hoje permanece na sala principal, então, o pessoal do 7º ano. Ok, os links já devem estar chegando para vocês. Para quem está aqui na sala principal, o link do material já está no chat, tá? Permanece na sala principal, então, a Carla, a Cássia, a Helene... Opa! Deixa a prof ver aqui. Helenice era 9º ano, Helenice. A Carla, a Cássia, a Helenice e a Ivone. Isso vocês eram 9º ano, 01, né? E a Maria Domingas. Se deu alguma divergência, só me avisem aqui, para mim encaminhar vocês para o grupo de vocês. Tu comentou 7º, não foi? Nós somos 7º.
Sétimo ano, desculpa, é Isso. sétimo ano. Sétimo Pra ano. ficar doido. Desculpa. Hoje eu não estou muito bem, eu já tive que tomar um sorinho hoje. Mas tá com cólica renal, daí eu já tô meio... Já melhorou. Meninas, compreenderam? Conseguiram? Na Tranquilo? verdade, todos os grupos têm que fazer sobre a aula 50 do 8º ano, é isso, prof? Organizar Isso, ela em agora estações. sim. Uhum, Isso aí. sim. Beleza, então. Isso aí. Entendi. Só vou auxiliar os demais, tá? Qualquer coisa, deem um grito. Beleza, então. Gente, já volto. Eu já abri aqui a aula do 8º, não sei se vocês abriram também. Na turma errada, né? Oi? Eu tô na turma errada. O meu é da Cássia, do Francismar. É que eu apertei, eu não tô achando o link do 8º. Então, pois é. Deixa eu ver lá no chat. Não tá, ó. Maria Domingos não está achando mais. Deixa eu apertar. Mas a gente também estava, não era para ter mais uma no nosso grupo? Acho que sim, né, meninas? Acredito que era para ter. Tá, então nós somos o 7º. Deixa eu abrir aqui a aula do 8º ano, porque eu nem vi essa aula, é a última. Então, meninas, acho que vamos começar por visualizar a aula antes de fazer atividade, né? Porque tem que pontuar em cima tem que fazer um circuito de 4 estações, utilizando a aula 50 do 8º ano como tema, né? Tá ouvindo aí, Carla? A Aline também é do nosso grupo? Não, Aline, também está perdida. Apertei errado ali, eu queria apertar outra coisa. Oh, meu Deus, voltei para a sala. Porque eu acho que ela me colocou no grupo errado e não deu certo. Eu achei que ela ia estar por aqui nessa sala. Ela está passando nos grupos, não sei. Oh, meu pai. Eu vou voltar para lá. Tá bom, então. Eu vou compartilhar aqui a aula do 8º ano, porque eu estou achando bem... o tema da aula do 8º ano é evento cultural. Tá, vocês já estão vendo aí? Deixa eu achar aqui os objetivos da aula. Conhecer os tipos de eventos culturais e a relação com a arte e com o público. Eram os objetivos dessa aula, para a gente pensar em como transformar em 4 estações. Então, começa perguntando o que é um evento cultural. Quando assistimos a um filme, peça teatral, espetáculo de dança, quando observamos um desenho, ouvimos uma canção, sentimos algo, pensamos em algo, e muitas vezes quem está conosco tem impressões muito diferentes. Aí, o conceito, um dos aspectos mais importantes no mundo da arte é o contato entre as criações artísticas e o público, e as impressões pessoais, enfim, existem muitas maneiras de aproximar o público da arte por meio de eventos culturais, uma exposição, um show, um concerto, um festival, uma mostra de arte. Uma palavra, evento, tem sua origem no latim, tá? E é o significado do evento cultural. É uma festa, uma celebração relacionada a uma cultura, a cultura. Em qual evento cultural você já participou? Aí é uma reflexão, como foi a experiência, e alguns tipos de evento cultural, o festival, a exposição artística, um sarau, o que é, por exemplo.
Aí tem a proposta à prática da atividade, que é a criação de um evento cultural na escola. Enfim, essa não é a proposta que nós temos que criar, né? Nós temos que responder lá como transformar. Vocês estão quietinhas? A Helenice está me ouvindo, né? Helenice, tá eu e você, eu acho, né? Acho que a Carla caiu. Helenice, acho que está desligado. Oi, Carla. Tá. Eu vou compartilhar, então, acho que a proposta agora, a proposta para nós. Deixa eu ver onde é que está a atividade. Cadê? Tarde, já achei aqui. Para a gente responder, né? Ai, deixa eu ver que eu estou na. É a 6? É a 6 a nossa, né? É a 6. Então, planeja o circuito, defina critérios, organize a sala. Enfim. Quais seriam as estações que nós podíamos criar aí, meninas? Com essa proposta do evento cultural. Você conseguiu acessar a atividade, Helenice? Essa que está aqui no chat, né? É isso. Aí você pode entrar lá na página e aí a gente pode compartilhar a elaboração, né? Pode editar. Espera aí, mas já tem gente escrevendo o nome no 7º ano, não era nós do 7º ano? Peraí, eu já vou lá dar. A Vanilce e Francis Mar estão editando os nomes lá no 7º ano. Deixa eu já ir lá avisar eles que eles são o 8º, tá? Tá, então, eu vi que a Vanilce e Francis Mar estavam editando no 7º ano. Então, meninas, aqui do 8º ano do evento cultural, o que nós poderíamos colocar como estações? Eu acho que um grupo poderia, sim, eles poderiam escrever um conceito, numa estação eles poderiam escrever conceitos de evento cultural, o que eles entendem por evento cultural, poderia ser uma das estações, né? O que eles entendem por um evento cultural, uma outra estação, eles poderiam citar eventos culturais que eles participaram, por exemplo, destacar eventos culturais que eles já participaram. Numa terceira estação. Voltou, acho que, meninas. Deixa eu ver lá, então. Só atualizem ali que acho que ele volta. Tá. Será? Acho que sim, isso aí. A última estação poderia ser a sugestão deles de criar um evento cultural para a escola, ou de sugerir um evento cultural para a escola, né? Deixa eu ver, parece que elas voltaram. Não, agora vai estar certo. Quem está escrevendo? Será que é a Carla? Ivone, Helenice. Essa Carla brinca com a gente. Eu vou te mandar esse dedo aí do meio. Ai, Carla do céu. Tá, eu vou
escrever aqui, então, o que eu sugeri. Acho que a Carla... A Carla, você decora... Tá? Não é desse meu, não. Você quer apanhar, né, Carla? Eu não sei o que está acontecendo com o meu editor hoje, que está horrível, não tá permitindo escrever. Primeira estação, então. Meu Deus, agora estou no grupo 5. O que aconteceu aqui? Ai, que coisa. Senhor, não é verdade. Tá uma bagunça isso daqui. Estão escrevendo no grupo dos colegas. Os 5 não tem nenhum grupo, lembra que eu falei? Sim, mas é que do nada a minha tela... Eles estão escrevendo no grupo dos coleguinhas. Do nada o meu pulou para 5. Ai, que coisa. Deixa eu botar lá. Aqui, primeira estação. Então, alguém já fez aqui, né? A prof puxou aqui. A Renata estava lá na... A Vanessa também está nesse grupo? Do 7º ano? Do 7º ano? Vi que ela está escrevendo aqui. Não, a Vanessa é do 9º ano 02. Agora está a Carla, mas antes estava a Vanessa. Vai lá, Carla, arrume aí, então. Coloque terceira. Só que Carla, vou pedir para a Carla que ela me contou esses dias. Como que eu coloco esse... Agora fugiu o nome dessa bolinha ali do primeiro no teclado americano, que é o meu teclado aqui. Eu tenho que mudar esse teclado, porque... A bolinha, prof, não é Alt-GR, o meu é Alt-GR, daí eu vou que lá... o meu teclado antigo eu sabia mexer tudo, e daí quando eu toquei de note, vem aquele teclado americano. Que eu apanho aquilo lá. Eu também demorei para descobrir no meu, eu aperto Alt-GR e a bolinha, daí dá certo. Vou tentar aqui, vamos ver se dá. Não, no meu não é. Não é, olha só, então é a Carla que deve saber, prof. Não é, não vai. Tentei. Não sei. Meu outro teclado era tão mais fácil, eu sabia fazer tudo. Agora esse teclado novo, Deus amado. Teclado americano não dá, não. Alt Shift, vamos ver. Veja. Também não dá, não sei o que é. Não deu. Também não. Tentei a segunda função ali, também não deu. Não sei. Uma hora a gente descobre. Sim. Não, para interrogação a prof conseguiu, Carla. Aquele dia que você mandou. Ctrl Alt W, interrogação. Dá certinho. Agora, a bolinha ali do tipo primeiro, segundo, não tem jeito. Já tentei de tudo. Aí, às vezes, eu quero colocar primeiro, eu vou lá e coloco eu não consigo colocar a bolinha, eu escrevo primeiro, segundo.
Ai, porque senão fica muito feio, fica 1, 2, aí eu falo assim, não, sim, para não ficar feio. Meninas, na terceira estação, o que vocês pensaram? Eu coloquei, então, na primeira, para que eles escrevessem o que eles entendem, e um conceito de evento cultural. Na segunda estação, para eles destacarem eventos culturais que ocorrem na cidade e região, na sua cidade e região. Na terceira estação, pensei na quarta deles juntos elaborarem uma ideia para um evento cultural na escola, né? Tipo, planejarem uma ideia de um evento cultural na escola. Mas na terceira, o que podia ser? Ufa, acho que acabou o recreio aqui. Será que o festival é a vida deles, alguma coisa nesse sentido? Porque pela aula ali, a gente tem a opção do festival. Né? Que mais a gente tem na aula ali? Meu povo, exposição, mas bomba. Geralmente os trabalhos deles, né, a gente sempre expõe, né? Pois é, porque eu coloquei para eles citarem, a não ser que a gente, que na terceira estação, eles tivessem, por exemplo, acesso a imagens e textos que relatassem sobre alguns eventos culturais. Poderia ser isso, para eles fazerem a leitura, né? Exato, imagens, né, pequenos cartõezinhos, de repente, porque a gente não pode ficar só ligado na questão do celular, né? A gente tem que pensar que nem sempre funciona. Exato. Então, nós poderíamos colocar... porque eu lembro quando eu trabalhei com as lendas lá, que nos grupos eu coloquei assim, várias lendas para eles fazerem a leitura, por exemplo, né? Para eles compartilhar, para eles lerem e conhecer lendas africanas, na verdade. Né? Então, nesse caso aqui, nós poderíamos colocar na terceira estação descrições para leitura de eventos culturais como o sarau, os festivais, as exposições artísticas, descrição e imagens e descrições para leitura, e vou escrever aqui, imagens e descrições de eventos culturais, como exposição artística, sarau e festivais. O que mais que podia ser? Porque eu acho que a gente pedir para que ele bole já com os amigos dele um evento vai ser um pouquinho demais, né? Será? Mas eu acho que na quarta estação dá para sugerir, né? Porque na estação... Desculpa. Quanto tempo em cada estação? Perdão? Me perdi. Quanto tempo? Isso nós não definimos esses critérios. Eu acho que tem que definir no 2 aqui, né? Nós vamos ter que... viajei. Vamos ter que colocar como critério. Vamos encurtar aqui para caber, para do ladinho nós colocar isso, né? Separar em colunas aqui. Tem que fazer o 4. Vou diminuir o tamanho. Está no tamanho 14, vou deixar 12. Denise, vai dar tudo certo no final. Calma, respira. Ela fica ali, meu Deus, essas doidas, eu, hein?
Pessoas olhando ali o documento lá no slide 2. Você vê dentro cultural. Olha só, voltei. No slide 2 tem assim, ó. Planeja o circuito, é o que a gente está fazendo, beleza? Sim, isso. Definir o objetivo da aula. A gente já disse o que fazer, é isso? Então acho que a gente tem que mudar, não é assim? Tipo, eu acho que, será que nós temos que colocar o objetivo aqui? Eu pensei de direto, né? Tem que, se nós for colocar os objetivos da aula aqui, não vai ter espaço, né? Então, eu pensei nisso. Dentro do planejo circuito, o segundo seria dizer que são 3 estações que a gente colocou aí, né? Tá, eu nem olhei direito lá o roteiro que a prof tinha colocado para nós. Deixa eu ver. Planeje. Vocês podem colocar o objetivo da aula era o primeiro, né? Verdade. Só lembrem do tempo, se vocês vão conseguir dentro do nosso tempo aqui que vocês têm para fazer todas as estações. Então é mais fácil, às vezes, vocês pensarem em fazer a estação bem feitinho, completar ela, do que às vezes vocês aumentar a estação e ficar faltando. Ô, Carla, agora que eu vi que no planejo nós tínhamos que ter colocado objetivo, eu já fui direto para a organização da aula, que é o 3. Então, é o 3, beleza, a gente já está com 3, só puxar tudo para o 3. Olha que coisa linda. Tá, que coisa. Olha que bonito, tá lindo isso aí, vai. Só que deu objetivo nada, eu só o objetivo da aula lá no início, boa. O objetivo da aula era que eles conhecessem diferentes tipos de eventos culturais, né? Nesse caso aí, e sua relação com o público, deixa eu ver. Só que daí vamos escrever o objetivo. Na quarta sessão, vou colocar aqui, planejar um evento cultural para a escola. Vou só colocar isso. E a gente copia tudo para o campo 3, é isso? Isso. O que a gente fez já é o organize a sala, né? É isso? Sim, né? Planejar um evento cultural. Viu, Helenice? A gente está vendo isso tudo lá no slide número 2, tá? No Planejando as Etapas, tá bom? Sim, eu tinha mal e mal olhado aquilo lá, porque a prof explicou tudo antes de nós fazer, né? Então, eu vou arrastar aqui para o 3, isso. Né? Daí no 1 a gente coloca o objetivo. Ok. Estou fuçando aqui. Isso aí. Acho que eu vou diminuir o tamanho aqui também para o 12. Tá, então no 1 vou copiar e colar os objetivos da aula. Vamos manter aquele lá mesmo, os eventos culturais, e a relação, eu vou colocar conceituar e conhecer, né? Vamos do beabá, né? Do basicão. Oi? Vamos do basicão, vamos do beabá. Tá, você vai arrumando. Tô brincando. Ninguém me segura. Tá ótimo. Tá louca. Gente, tô felizona, acabei de comer, a gente tava com muita fome, juro por Deus.
Então, deixa eu ir lá ver na sequência. Defina o número de estações, então vamos fazer 4 estações. 4, já temos 4 aqui, bem limpo. Isso, vou colocar no mesmo quadrinho, 4 estações. Parecendo o nome de sabonete. Vamos aí! O quadrinho aqui. 4 estações, a sequência é... Defina a duração de permanência em cada estação. Ah, aqui que é o tempo. O tempo, então. O que vocês acham? Uma aula tem 45 minutos. Vamos pensar que tem 2 aulas, né? Porque para fazer isso aí, numa turma de... Para ficar legal, tem que ser uma turma de no máximo 20 alunos, né? Senão a gente se arrebenta tudo. Vou colocar 10 minutos por estações, meninas. Eu acho que tá bom 10. 10 minutos. Se colocar mais, vai ficar muito... Fica muito, né? Eu acho que tem alguma coisa que é um pouco mais rápido, né? Talvez a estação 4 seja que eles demorem um pouquinho mais, né? Porque eles têm que sugerir ideias e tal. Ou a 3 que tem que ler e identificar, né, os diferentes tipos de eventos culturais. No caso da geografia, Prof. Helenice, você que está junto aí, né? Eu acho que como fala de eventos culturais é legal, né? Porque também envolve a disciplina, né? Sim, também entra junto, né? Sim, verdade. Então é uma temática bem abrangente, né? Eu até estou fazendo a minha implementação com o 6º ano, e aí eu estou trabalhando junto com a prof de geografia, porque ela está trabalhando as regiões, sabe? Uhum. E aí ela também avaliou a pesquisa, porque eu pedi para eles fazerem uma pesquisa sobre os aspectos culturais de todas as regiões do Brasil, sabe? E aí ela avaliou também a pesquisa, eles apresentaram para mim essa semana. Hoje nós já fizemos a coleta do material para fazer as gravuras. Legal, né? Uhum. Aí deixa eu ver o defina critérios. Enquanto a Carla vai arrumando a parte estética ali do slide, defina critérios. Recomenda-se entre 3 e 6 estações, tá? Isso daqui não precisa. As atividades devem ser independentes. Em uma das estações, as atividades devem ser individuais, porém diversificadas. Eu acho que no nosso caso, vamos ver que critérios que nós poderíamos colocar, conhecer os tipos de eventos culturais e a relação com a arte e com Meninas, só cuidem o tempo, que os demais estão para voltar. Tá, nós estamos finalizando aqui. Você está arrumando nos critérios ali, Carla? Ou você vai colocar no 1? Só está organizando para colocar no 1, né? Que eu deixei tudo numa pastinha só. Ótimo, então vamos excluir essa caixa de texto. Isso. Deleta. Já vou te ajudar aí, Carla. Arrasta lá, 10 minutos por estação. No defina critérios, então, meninas. Algum critério, por exemplo, todos respondem juntos, destacar eventos culturais que ocorrem na... Ô, prof, eu saí, entrei errado. Cadê eu? Cadê meu grupo? Vanessa, você não saiu e entrou errado, não, Vanessa. Calma aí. Vou conectar aqui a minha... Não, Vanessa, todo mundo já voltou para o grande grupo. Você foi abduzida para cá, você não saiu. Eu falei, gente... Eu fudei na hora que eu fui conectar a energia aqui que estava acabando a bateria. Eu falei, ué, cadê meu povo? Beleza. Você foi abduzida para o grande grupo aqui, que acabou o tempo. Deixa só a prof apresentar aqui para vocês. É que você viu outros fazendo, porque o grupo que estava na sala principal ficou finalizando ali. Mas deixa só a prof. Pessoal, então vamos lá. Já vai iniciar aqui.
Então, o primeiro grupo, eu vi que muitos estavam fazendo ainda. O primeiro grupo que a gente tem aqui é o... Só um pouquinho, deixa eu só puxar aqui o do grupo. Isso. O primeiro grupo que a gente tem aqui é o grupo do 9º ano, 01. Alguém gostaria de compartilhar com nós a ideia que teve, o que estava fazendo? Depois a prof disponibiliza esse material, aí vocês podem combinar lá e ir finalizando ele, mas eu vou já disponibilizar lá no Class para vocês também, tá? Alguém gostaria lá do 9º ano 01 compartilhar conosco a ideia, o que pensou? Oi, Thaís. Então, alguém, eu e a Renata, né? Faltaram seus colegas, vamos puxar a orelha delas. Deixaram as duas sozinhas. Então, e daí, assim, tá bem complicado, porque eu não tô conseguindo ficar com a câmera aberta. Aqui tá barulho. Lá com a professora Renata, ela tá atendendo os alunos. Então, tava bem complicado para nós duas, né? Mas, assim, olha, nós colocamos assim... ficamos só ali no planejamento, nem chegamos nas outras etapas, tá? Tudo bem, igual eu falei, Val, não tem problema, eu vou deixar disponível lá no CLESA, em outro momento pode finalizar lá, tá? Não tem problema não, só é importante que vocês discutam, que vocês façam, que eu falo que é o mais enriquecedor, são as ideias. Depois escrever lá, que a gente tem as ideias, é a parte mais tranquila. Então, daí nós estávamos olhamos os slides, né? E começamos a formular, né? Seria assim, nós pensamos em 4 rotações, né? Sendo a primeira ali colocando o que pede lá, né? A pergunta inicial do que é um evento cultural. Daí nós colocaríamos ali um quebra-cabeça para que eles pudessem resolver, né? Responder. Então, a resposta estaria no quebra-cabeça. E eles teriam que montar esse quebra-cabeça para responder a pergunta o que é um evento cultural. Tá? Daí, depois, eles... Esse quebra-cabeça, vocês podem utilizar ele tanto físico quanto aquele virtual. Lembra que no encontro passado vocês tinham um que era virtual, que tinha que montar as pecinhas lá? Nossa, eu tinha até esquecido, verdade, realmente, aquele lá ficaria, bacana. Eu nem lembrei na hora que fazendo, eu nem lembrei daquele realmente. Tem até o virtualzinho lá, que na aula passada, eu lembro que vocês tiveram bem no final um resumo lá, que era um virtual. Pode ser o físico ou pode ser o virtual, é só uma ideia aqui. Mas é legal. Não tínhamos pensado nesse daí, mas verdade, você falou e agora eu recordei daquele que nós trabalhamos na semana passada. Verdade. Muitas escolas receberam o tablet, então é uma ideia tipo assim, eu preciso um tablet só para aquele grupo. Isso. Aí às vezes a gente consegue, não querem ceder para nós de arte, mas às vezes nós pedimos eu preciso um só para aquela rotação, que eles conseguem trabalhar lá juntos, todos puxando com o dedo, às vezes quem sabe. Porque como é por rotação, é um tablet mesmo, porque sempre vai estar um grupo ali, só naquele ali. Isso aí. Realmente. E e aquele quebra-cabeça é possível que todos vá puxando lá. E daí, a próxima rotação, nós tínhamos pensado no QR Code, onde leva eles a vários eventos culturais. Então, assim, eles vão ver, né, vários eventos culturais. E desses eventos culturais, eles têm que selecionar escolher um que eles mais gostaram. E daí, do lado, vai estar uma prancheta com um canetão amarrado. Daí, eles têm que escrever ali qual daqueles eventos que eles visualizaram lá pelo QR Code, qual que eles mais gostaram. Nesse daí, é interessante eles terem o celular, estar com o celular deles em mão, porque daí todos do grupo escaneia e eles podem estar olhando os vários eventos e escolhendo um ali. Daí, eles anotam o nome do que eles escolheram e vão para a próxima rotação. Na próxima rotação, que é a terceira rotação, daí eles têm que escolher daquele evento que eles escolheram na rotação anterior, daí eles vão ter que relacionar a algum tipo de arte, tá? Tipo, fazer um cartaz sobre aquele evento, porque todo evento cultural tem a sua divulgação, né?
Então, daí eles podem usar, eu coloquei até ali, exemplo, Canva, que eles, para eles entrarem lá e montar uma arte para propagar este evento, né? E daí nós iríamos para a quarta rotação e retornamos para a sala aqui. Nem chegamos a pensar na quarta rotação, tá? Tudo bem. Isso Ok. mesmo, tudo bem. Parabéns, meninas. Beleza. Opa! O 8º ano lá, a Cássia, a Vanilce, o Francismar e a Maria Domingos. Olha só esse grupo, estavam todos, viu, Valdirene? O da Val deixaram a Val e a Renata hoje. O grupo do 8º ano, alguém gostaria? Ai, esses meus alunos estão quietinhos. Francismar, Vanilce, Cássia, Maria. Francismar, fala para você explicar da caixinha do teatro. Então, a ideia é assim, trabalhar o tema, né, antes ali, né, eventos culturais, e depois montar na sala 3 circuitos ali, né, para que eles tenham afinidade com o tema trabalhado na sala de aula. Então, no primeiro circuito ali, a gente vai trabalhar o teatro. No segundo, ali, a dança. E no terceiro, ali, a música. Então, ali no primeiro circuito, vai ter ali o teatro na caixinha, né? Na caixa, que é o teatro lambe-lambe. E no segundo, ali, um quebra-cabeça. Ali no primeiro, ali eles vão, primeiro a gente vai dividir em grupos, né? 3 grupos na sala. Então, cada turma vai fazer o rodízio entre esses 3 circuitos, né? Então, lá no circuito do teatro, eles vão ter lá 3 caixas, por exemplo, e ali vai ter aquele teatro que acontece na caixinha, até eu tinha esquecido o nome, acabei lembrando ali que era o Teatro Lambe-Lambe. Daí, depois, no segundo ali, que é referente à dança, eles vão montando os quebra-cabeça e eles vão descobrindo estilos de dança. Por exemplo, balé, uma dança de salão, uma dança lá, tipo, o frevo, o tango, né? E no outro circuito, que é de música, né? A gente pensou, né? Pelo que a gente tem na escola, então, utilizar uns 3 notebooks, né? Ou tablet, com fones de ouvido. E a gente já leva, né? Alguns shows de música. Alguns apresentação de rock, por exemplo. No outro lá, uma orquestra sinfônica, uma roda de choro. Então, a ideia é eles irem interagindo nesses 3 circuitos. Daí depois, faz um apanhado geral, conversando com os alunos o que eles puderam aprender. Essa é a ideia. Isso aí. Parabéns ao grupo. O grupo do 7º ano, a Ivone, a Helenice e a Carla. Eu que falo, meninas. Podia ser uma delas, né? A Carla hoje até que estava limpo o microfone dela. Mas assim, prof, eu justamente pensando nessa questão do tempo, que veio na cabeça, nós já fomos colocando. Só que aí eu nem tinha pensado naquela questão da organização, que a prof tinha colocado inicialmente, e a Carla lembrou que a gente tinha que ir no planejamento do circuito, colocar lá os objetivos da aula e assim por diante. Então, a gente organizou tudo novamente e arrastamos lá. Então, a ideia seria trabalhar o conteúdo, enfim, conhecer os tipos de eventos, que seria o objetivo, né, da aula, conhecer os tipos de eventos culturais e a relação com a arte e com o público, em 4 estações, num tempo de 10 minutos por estação. Dividir a turma em 4 grupos, então inicia grupo 1, estação 1, e assim sucessivamente, né, dentro desse cronograma e desse tempo que eles teriam estabelecido. Todos leem a proposta de cada estação e realizam juntos. Esses seriam os critérios aí da sequência das estações. E na primeira estação, então, eles teriam como tarefa escrever o que entendem por evento cultural, conceituar, enfim, um conceito,
fazendo a pesquisa, usando tablet, celular, o que tivesse à disposição deles, ou escrevendo pelo conhecimento que eles já têm desse tipo de atividade cultural, né? Na segunda estação, então, seria para eles realizarem como tarefa destacar eventos culturais que ocorrem na cidade ou na região, no estado, no país, enfim, né? Que eles conhecessem ou que tivessem visto na televisão, enfim. Na terceira estação, teria, então, a distribuição de imagens e descrições de eventos culturais, como exposições artísticas, sarau, festivais, para que eles fizessem a leitura, apreciação e análise desse material. E na quarta estação, então, eles deveriam planejar um evento cultural para a escola, que é a proposta que está na aula mesmo, né? Que seria a elaboração de uma proposta para efetivar um evento, para realizar um evento cultural na escola. Seria isso, então. Isso mesmo. Parabéns, meninas. Obrigada. E o grupo do 9º ano, Aline, Elaine, Kaila e Vanessa. Alguém gostaria? Vanessa, você fala? Aline? Posso falar, então. Ali, prof, então, tem como objetivo, né, conhecer os tipos de eventos culturais e a relação com a arte e o público, né? Então, nós pensamos em 3 estações. Na primeira, seria o aluno individualmente, né? Eles fariam a leitura de textos, né? Iriam acessar vídeos sobre o tema, tá? Na segunda estação, eles iriam trabalhar com jogos diversificados, né? Então, eles iam buscar estratégias de maneira coletiva para realizar os jogos dentro do tema. Então, esses jogos aí a gente ia definir, por exemplo, um quebra-cabeça, alguma coisa assim nesse sentido, tá? E na terceira estação, a gente iria trabalhar, eles iriam finalizar com um Jamboard, né? Onde eles iriam registrar as suas conclusões, né? O que eles aprenderam sobre o tema, utilizando o Jamboard, né? Então, para a estação 1, a gente pensou mais ou menos nos 3 espaços, para a estação 2, mais 2 espaços, e para a estação 3, né, a gente pensou mais ou menos nos 3 espaços, né? Então, para que saibam do tempo restante da permanência em cada estação, o professor usará uma palma para avisar que faltam 2 minutos. E quando bater 2 palmas, quando bater 2 vezes, né, a palma, eles precisam mudar de estação. E as conclusões e compartilhamentos serão realizados ao final de cada estação. Isso mesmo. Parabéns, meninas. Deixa eu só voltar no nosso material. Pessoal, nós temos na sequência aqui o formulário do Contribua Conosco, já vou deixar ele aqui para vocês, disponível. Temos também daí na sequência o nosso Saiba Mais, para quem tiver curiosidade, para quem tiver dúvidas, ou nesse sentido. Opa, não está copiando o nosso QR Code. O nosso formulário, deixa eu abrir por aqui, vamos ver se... Isso. O formulário, então, já está disponível ali no chat para vocês. Eu já disponibilizo ele também lá no grupo do WhatsApp, que eu sei que para alguns fica mais fácil, porque alguns assistem pelo celular. Temos na sequência exemplos. Opa! Você conhece o professor Noel Júnior, ele também fala um pouquinho sobre isso, ele é professor de música na cidade de Cornélio Procópio, então ele vai contar um pouquinho uma experiência dele em sala de aula ali. Pessoal, como um professor inspiração, tá? E agora, por final, a gente tem, então, a nossa fotinha. Deixa eu só parar aqui. Ó, que bonito, todos com a câmera aberta, viu? Aí sim, estão todos de parabéns, ó. Não preciso puxar a orelha de ninguém, aí sim, viu? Ó, parabéns para todos, ó.
Pessoal, então vamos lá. 1, 2, 3 e X! Bom resto de semana para vocês. Boa final de semana. Ainda temos alguns dias. Essa semana não temos feriado, não temos recesso. Até semana que vem, pessoal. O material da aula de hoje eu já vou disponibilizar lá no CLES. Os demais materiais também já estão disponibilizados, tá? O Em Ação está disponibilizado lá dentro da aba Atividades, tá? Vocês vão encontrar lá em materiais compartilhados. Todos os Em Ação que vocês vêm fazendo, tá bom, pessoal? Beijo a todos, bom final de semana.